Padre sem rosto. Eu dirigia por uma estrada deserta no interior do Piauí. Era tarde da noite, e as únicas luzes que me acompanhavam eram as dos postes distantes e os faróis do meu carro. O silêncio era quase absoluto, até que avistei uma figura parada no acostamento. Era um padre vestido com batina preta, segurando um pequeno livro de orações. Ele estendia a mão pedindo carona. Apesar do frio na espinha, parei e ele entrou no carro sem dizer uma palavra. O silêncio era desconfortável, então tentei puxar assunto. "O senhor está indo para onde, padre?" Ele apenas virou o rosto lentamente para mim, mas não respondeu. Continuei dirigindo, sentindo um peso estranho no peito. Foi quando, pelo retrovisor, percebi algo aterrorizante. O rosto do padre parecia estar sumindo. Primeiro os olhos, depois o nariz. E em questão de segundos, não havia nada além de uma superfície lisa e pálida onde deveria estar seu rosto. Meu coração disparou. Pisei fundo no acelerador, tremendo de medo. Quando olhei novamente pelo retrovisor, ele não estava mais lá. O banco do passageiro estava vazio. Desde aquela noite, evito dirigir sozinho por aquelas estradas. E toda vez que vejo um padre na beira da estrada, sinto um arrepio inexplicável. Algumas pessoas dizem que se trata do espírito de um padre desaparecido há décadas. Outros acreditam que é um aviso para nunca dar carona naquelas estradas desertas. Mas para mim é uma lembrança constante de que há coisas que nunca poderemos entender. 2. A noiva da estrada. Era madrugada, quando voltava de uma festa em uma cidade vizinha. Minha motocicleta cortava a estrada deserta, iluminada apenas pelo brilho pálido da lua. De repente, avistei uma mulher parada no acostamento. Vestia um vestido de noiva e sua expressão parecia desesperada. Reduzi a velocidade e parei ao lado dela. "A senhora precisa de ajuda?" perguntei. Ela apenas acenou lentamente com a cabeça, sem dizer nada. Fiz sinal para que subisse na garupa e ela obedeceu. Mas assim que voltamos à estrada, um calafrio percorreu minha espinha. Seu corpo estava frio, gelado como um cadáver. Quando olhei pelo retrovisor, quase perdi o controle da moto. Ela havia desaparecido. Parei imediatamente, olhei ao redor, mas não havia ninguém, apenas o vento cortando a estrada vazia. Quando cheguei ao povoado mais próximo e contei o que havia acontecido, um velho me encarou sério e disse: "Você encontrou a noiva da estrada. Há anos uma jovem morreu naquele trecho indo para o próprio casamento. Desde então, ela aparece pedindo carona, mas nunca chega ao destino. O mais assustador foi quando voltei àquele mesmo trecho no dia seguinte. Havia flores frescas deixadas no acostamento, como se alguém ainda se lembrasse da tragédia. E ao lado delas um pedaço de véu branco preso em um arbusto, balançando ao vento, como se a noiva ainda estivesse lá, esperando." 3. A fazenda do além. Cresci ouvindo histórias sobre uma fazenda abandonada nos arredores da cidade. Diziam que quem entrasse lá nunca mais voltava ao mesmo. Meus amigos e eu, querendo provar que tudo não passava de lenda, decidimos passar uma noite lá. O lugar estava em ruínas. As paredes cobertas de mofo, janelas quebradas e um cheiro de terra úmida e abandono. Armamos nossas barracas na antiga sala principal e começamos a explorar. Foi então que ouvimos os sussurros. No início achamos que era o vento, mas então começaram a formar palavras. "Saiam! Vocês não pertencem a este lugar." Meu sangue gelou. Um de meus amigos gritou, apontando para a escada. Lá, no topo, havia uma figura escura, sem rosto, nos observando. Saímos correndo, mas algo nos impediu. Não conseguíamos encontrar a saída. Cada porta que abríamos nos levava de volta para dentro da fazenda. O tempo parecia distorcido, e a noite parecia nunca acabar. Foi somente quando começamos a rezar que tudo parou. De repente encontramos a saída. Saímos apressados e nunca mais voltamos. Desde então, ninguém mais ousou desafiar a lenda da fazenda do além. Alguns dizem que aquele lugar não é apenas assombrado, mas um portal para algo muito pior. E se tivéssemos ficado mais tempo, talvez nunca tivéssemos saído. 4.
O Homem de Chapéu Preto. Minha família vivia no interior do Piauí há gerações. Nossa casa era simples, cercada por árvores e estradas de terra. Mas algo perturbador aconteceu quando meu irmão mais novo começou a dizer que via um homem de chapéu preto nos observando à noite. No início, pensamos que era coisa da imaginação dele. Mas então, minha mãe o viu. Ela acordou no meio da noite e, pela janela, viu uma figura alta, vestida com um longo casaco escuro e um chapéu preto, parado no meio do matagal, imóvel, encarando nossa casa. Ela gritou, acordando todos. Corremos para fora, mas ele havia sumido. Nos dias seguintes, as aparições continuaram. A figura sempre estava lá, à mesma distância, sem nunca se aproximar, mas sempre observando. Chamamos um padre que rezou e espalhou sal grosso ao redor da casa. Depois daquela noite, nunca mais vimos o homem de chapéu preto. Mas às vezes, ainda sinto que estamos sendo observados. Às vezes, ainda ouço passos na terra batida do lado de fora, mesmo quando não há ninguém ali. E sempre que olho pela janela, juro que vejo um vulto entre as árvores. 5. A lenda do Poço dos Lamentos. Na pequena vila onde cresci, havia um poço antigo no centro da praça. Ninguém se aproximava dele depois do anoitecer. Diziam que, se você olhasse para dentro e escutasse atentamente, ouviria vozes chorando. Eu sempre fui cético, até que um dia, por curiosidade, decidi conferir por mim mesmo. Aproximando-me do poço, inclinei-me e ouvi um sussurro vindo das profundezas. Nos ajude. Nos tire daqui. Me afastei assustado. Corri para contar ao meu avô, que me olhou sério e disse: esse poço já foi usado para esconder crimes horríveis. Pessoas foram jogadas lá dentro e nunca encontradas. Naquela noite tive pesadelos com mãos saindo do poço tentando me puxar. Desde então nunca mais cheguei perto daquele lugar. Mas há noites em que ainda escuto os lamentos, carregados pelo vento, e me pergunto se aquelas almas alguma vez encontrarão paz. Esses são apenas alguns dos mistérios e assombrações do interior do Piauí. Relatos que permanecem vivos nas histórias dos moradores e que continuam assombrando aqueles que ousam desafiar o desconhecido. E você? Já ouviu alguma história sinistra da sua região? Deixe nos comentários e inscreva-se no Memórias Sombrias para mais histórias aterrorizantes.